Você sabia que, segundo registros ufólogos compilados na década de 1980, quase 40% dos relatos de aparições de seres não humanos na Europa envolvem criaturas que, de alguma forma, se passam por pessoas comuns? Isso significa que, se um deles estivesse sentado ao seu lado agora, em um café ou no metrô, talvez você não fosse capaz de perceber. Mas, e se essa camuflagem não fosse perfeita? E se, por alguns instantes, o disfarce falhasse, e você visse o que realmente estava por trás daquela aparência humana? Foi exatamente isso que um grupo de jovens espanhóis jurou ter testemunhado numa noite de 1989. O cenário? Uma pequena cidade costeira, banhada pelo Atlântico, onde as tardes têm cheiro de maresia e o som das ondas mistura-se com o riso de turistas e moradores. Conil de la Frontera, na província de Cádiz, é o tipo de lugar em que nada de extraordinário deveria acontecer. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. Na virada para o outono daquele ano, a cidade vivia o seu ritmo habitual. As ruas estreitas de casas brancas, iluminadas pelo pôr do sol alaranjado, conduziam os visitantes até a praia de Los Bateres, um ponto de encontro popular, especialmente entre a juventude local. Foi ali que um grupo de amigos, como fazia quase todas as noites, se reuniu para conversar, observar o horizonte, talvez, trocar histórias banais sobre a vida. Mas naquela semana, algo quebrou a rotina. No céu, surgiu uma luz que não se parecia com nada que já tivessem visto. Não era avião, não era estrela, e certamente não era algo que pudesse ser explicado com facilidade. A cada noite, ela retornava, sempre no mesmo ponto, como se estivesse esperando ser notada. O grupo, formado por Isabel, Lázaro, Pedro, Loli e outro Pedro, todos entre 14 e 23 anos, começou a levar o fenômeno a sério. No segundo avistamento, muniram-se de binóculos e perceberam que dentro da luminosidade havia 4 pontos brancos dispostos em um quadrado perfeito. E então, um clarão, e o nada absoluto. O que ninguém ali poderia prever era que essa curiosidade inofensiva se transformaria em algo muito mais perturbador. O que começou como simples observação do céu terminaria em um encontro tão surreal que colocaria em dúvida os limites da percepção humana. Hoje, décadas depois, ufólogos ainda citam o caso Conil como um dos relatos mais estranhos da Espanha. Estranho não apenas pelo que foi visto, mas pelo que se seguiu, a alegada transformação de 2 seres aparentemente alienígenas em figuras humanas comuns, e a presença de uma terceira entidade que parecia agir como guardião ou distração. Naquela época, 1989, a ufologia espanhola estava em ebulição. O país havia registrado um aumento de relatos de luzes misteriosas no céu desde meados da década, especialmente em regiões costeiras. No entanto, os dados eram fragmentados e, em alguns casos, baseados apenas em testemunhos não verificados. O caso Conil surgiu nesse contexto, alimentando discussões, inevitavelmente, divisões. Seria um encontro genuíno com entidades não terrestres ou apenas uma interpretação exagerada de algo mundano? A verdade é que a história carrega todos os elementos que atraem pesquisadores e céticos: múltiplas testemunhas, observação contínua ao longo de dias, descrição minuciosa de seres, vestígios físicos na areia e, acima de tudo, uma metamorfose presenciada de perto. Mas, como toda narrativa desse tipo, ela também deixa lacunas. Não houve investigação oficial documentada pela Guarda Civil. Os registros de tráfego aéreo da época não indicam anomalias, e as supostas pegadas encontradas jamais foram coletadas para análise. E talvez seja justamente nessa mistura de fatos, percepções e silêncios que o caso Conil permaneça vivo até hoje. Porque, no final, a pergunta que ecoa é simples: se essas entidades realmente estavam lá, entre nós, e conseguiram se disfarçar de humanos diante de 5 testemunhas, quantas vezes mais isso pode ter acontecido sem que ninguém percebesse? Na última semana de setembro de 1989, Conil de la Frontera vivia dias de clima ameno. O verão havia se despedido, mas o calor persistia, tornando as noites perfeitas para passeios pela orla. Entre os moradores, um grupo de jovens mantinha o hábito de se encontrar na praia de Los Bateres, um ponto que oferecia vista aberta para o horizonte atlântico e ficava a poucos minutos do centro. Foi numa dessas noites tranquilas, por volta das 20h30, que algo chamou a atenção.
Isabel S., 17 anos, estava sentada na areia conversando com os amigos quando notou, a uma altura incomum no céu, um ponto luminoso alaranjado. Era maior que qualquer estrela visível naquele período do ano e, diferente de aeronaves comuns, permanecia imóvel. O grupo observou o fenômeno por aproximadamente meia hora, até que a luz começou a se deslocar lentamente em direção ao horizonte, desaparecendo aos poucos. A princípio, ninguém imaginou que aquilo pudesse ser extraordinário. Mas a coincidência se repetiu. Na noite seguinte, no mesmo horário e na mesma direção, o brilho retornou. Dessa vez, os jovens decidiram se preparar melhor. Pedro S. levou binóculos para tentar descobrir a origem daquela luz. Ao observarem com mais atenção, perceberam que dentro do ponto alaranjado havia 4 luzes menores, brancas, dispostas em formato de quadrado perfeito. Era uma geometria limpa, impossível de confundir com reflexos ou fenômenos atmosféricos comuns. Minutos depois, um clarão intenso tomou o campo de visão e, como na noite anterior, o objeto desapareceu. Essa repetição começou a despertar no grupo a sensação de que estavam diante de algo que obedecia a um padrão. Não era uma aparição isolada, nem uma ilusão momentânea. Era algo que se manifestava de forma planejada, como se tivesse um horário e um local fixo para surgir. Os encontros seguintes só reforçaram essa impressão. Durante 4 noites consecutivas, sempre entre as 20 horas e 30 e 21 horas, a luz surgia e permanecia visível por alguns minutos antes de desaparecer. Não houve registro oficial dessas aparições em relatórios meteorológicos ou de tráfego aéreo da época, pelo menos não nos documentos que vieram a público. Esse detalhe alimenta até hoje a dúvida: teria havido alguma investigação não divulgada? Ou o episódio foi simplesmente ignorado pelas autoridades? Vale lembrar que o final da década de 1980 marcou um período de interesse crescente por fenômenos aéreos não identificados na Espanha. De acordo com compilações feitas por pesquisadores nos anos seguintes, o número de relatos de luzes incomuns aumentou em regiões costeiras, especialmente na Andaluzia. Embora esses dados não sejam oficialmente confirmados, eles ajudam a contextualizar a atmosfera da época, um cenário em que avistamentos como o de Conil encontravam terreno fértil para gerar especulações. Para os 5 amigos, no entanto, aquilo não era apenas especulação. Era experiência direta. As conversas, que antes giravam em torno de temas banais, agora se concentravam nas possibilidades do que poderia estar acontecendo. Cada um tinha sua própria teoria: satélites experimentais, exercícios militares secretos, fenômenos naturais pouco conhecidos ou, para os mais ousados, tecnologia não humana. Foi nesse clima de expectativa crescente que chegou a sexta-feira, 29 de setembro de 1989. Eles não sabiam, mas aquela seria a noite que mudaria o rumo da história. A rotina de observar uma luz distante estava prestes a ser substituída por algo muito mais intenso e perturbador: o contato visual com entidades que desafiavam toda a lógica conhecida. O que até então era apenas um ponto luminoso no céu se transformaria em uma sequência de acontecimentos tão estranhos que, mesmo décadas depois, ainda despertam debates acalorados entre estudiosos, curiosos e céticos. Naquela sexta-feira, 29 de setembro de 1989, o grupo de jovens chegou à praia de Los Bateles com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Os dias anteriores haviam criado um ritual: observar a luz alaranjada, trocar impressões e tentar registrar mentalmente cada detalhe. Porém, às 21 horas, algo rompeu o padrão que eles vinham presenciando. A luz no horizonte reapareceu, brilhante e imóvel, mas não era o único ponto de atenção naquela noite. 2 seres de estatura incomum surgiram próximos à linha onde a água encontrava a areia. Estimava-se que cada um tivesse cerca de 2 metros de altura. Vestiam túnicas brancas longas que cobriam todo o corpo, e as cabeças, de tonalidade diferente do tecido, eram lisas, sem cabelo e sem traços reconhecíveis como olhos, boca ou nariz. O modo como se movimentavam despertou estranhamento imediato. Os passos eram rígidos e uniformes, lembrando mais máquinas do que organismos vivos. Nenhum dos jovens conseguiu ver seus pés, o que aumentou a sensação de que não tocavam completamente o chão. Quando perceberam que estavam sendo observadas, as figuras se voltaram para o mar e permaneceram imóveis, como se aguardassem algo.
Foi nesse instante que um ponto de luz branco-azulado desceu do céu. Em seguida, passaram a se deitar e trocar entre si uma esfera azul-celeste, do tamanho aproximado de uma bola de tênis, que flutuava levemente. Esse detalhe intrigou o grupo. O objeto não parecia obedecer à gravidade da forma convencional. Enquanto isso, Pedro Sanches, usando os binóculos, detectou a presença de um terceiro indivíduo. Este se destacava por ser ainda mais alto, cerca de 3 metros, e por apresentar uma cabeça em formato de pera invertida, desproporcional ao corpo. Vestia um traje preto justo, semelhante a um macacão. Num piscar de olhos, desapareceu diante da visão de Pedro, sem deixar qualquer rastro, e nenhum dos outros amigos conseguiu vê-lo. O que aconteceu depois desafiou ainda mais o entendimento. Os dois seres de túnica, que até então mantinham uma aparência nada humana, levantaram-se e, diante dos olhos das testemunhas, assumiram outra forma, a de um homem e de uma mulher aparentemente comuns. Ele era alto, loiro, vestindo jeans e camisa, ela tinha cabelos castanhos compridos e usava uma saia branca. A transformação foi tão natural que, se alguém chegasse à praia naquele momento, pensaria tratar-se de turistas estrangeiros. Quando passaram pelo grupo, foi possível notar detalhes sutis que quebravam a normalidade da cena. O homem tinha uma testa desproporcionalmente ampla e a linha do cabelo bastante recuada. Apesar disso, caminharam tranquilamente até um hotel próximo, sem dar qualquer indício de reconhecerem ou se incomodarem com a presença dos jovens. Pouco depois, Isabel e Lolly avistaram uma névoa densa avançando pelo mar. Usando novamente os binóculos, Pedro Bermudes localizou o gigante de preto que havia desaparecido antes. Ele flutuava sobre a água, imóvel, até virar-se na direção de Lázaro e Pedro B., revelando um rosto sem traços, exceto por 2 olhos negros e ovais, que pareciam transmitir uma advertência silenciosa. Quando se aproximaram do local onde os 2 primeiros haviam estado, os jovens encontraram montes de areia marcados por arranhões finos, como se dedos alongados tivessem moldado a superfície. Ao lado, impressões de pés descalços chamavam atenção, cerca de 45 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura, com um arco muito curvado e um dedão visivelmente maior que os outros. Para muitos pesquisadores, esse momento do caso é central, pois combina 3 elementos raros em um único relato: avistamento de luzes anômalas, presença física de entidades não humanas e transformação de aparência diante de múltiplas testemunhas. Ao observarem as marcas na areia, os 5 amigos sentiram um frio percorrer a espinha. Não era apenas pela dimensão incomum das pegadas, era pela nitidez. A profundidade indicava um peso significativo, como se o ser que as fez tivesse massa muito superior à de um humano. Ainda assim, não havia rastro algum levando à praia ou saindo dela, apenas aquelas impressões isoladas, como se o autor tivesse surgido ali e desaparecido no mesmo ponto. Isabel se abaixou para tocar a areia e percebeu que, apesar da noite fresca, ela estava morna dentro das marcas, como se algo quente tivesse estado ali segundos antes. Lázaro, mais cético, tentou explicar que poderia ser apenas retenção térmica, mas ninguém conseguiu encontrar outra área com aquela mesma temperatura. Enquanto discutiam, um som grave, quase como um zumbido profundo, começou a se espalhar pela orla. Não vinha do mar nem do vento, parecia ressoar no próprio ar ao redor deles. Ao mesmo tempo, as luzes da cidade ao fundo começaram a piscar, primeiro de forma irregular, depois em sincronia com aquele som. Foi então que Lolly apontou para o horizonte. A névoa que antes cobria parte do mar agora avançava rapidamente em direção à costa. Dentro dela, vultos se moviam, altos e esguios, mas a densidade da neblina não permitia distinguir detalhes. Só se via o contorno, e a estranha sensação de que eram mais do que simples figuras. O grupo recuou instintivamente, mas Pedro Bermudes manteve os binóculos fixos na cena. Ele relata ter visto, por alguns segundos, a silhueta do mesmo ser de traje preto, imóvel, olhando diretamente na direção deles. E, desta vez, não estava sozinho. Atrás dele, outras 2 formas mais baixas, cobertas por um brilho difuso, pareciam observar em silêncio. De repente, um clarão intenso iluminou toda a praia, vindo do alto. Não houve som de explosão, nem deslocamento de ar, apenas luz pura. Quando a visão voltou ao normal,
a névoa havia recuado, e a praia estava completamente vazia, exceto pelas marcas de areia que já começavam a se desfazer com o vento. Nos minutos seguintes, o zumbido cessou e as luzes da cidade voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Isabel descreveu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada de muito perto, mesmo não vendo ninguém ao redor. Lázaro, por outro lado, disse ter sentido um peso no peito, como se algo quisesse impedir que ele falasse sobre o que acabará de ver. Na manhã seguinte, o grupo retornou ao local. As marcas haviam desaparecido, mas um detalhe chamou a atenção: pequenas manchas circulares na areia, levemente mais escuras que o restante, formando um padrão irregular. Nenhum deles conseguiu explicar, e tampouco havia registro fotográfico. Naquela época, câmeras não estavam à mão como hoje. Com o passar dos dias, os amigos perceberam outro fato inquietante: algumas pessoas na cidade comentavam ter visto turistas estrangeiros estranhos hospedados no mesmo hotel onde o casal transformado havia entrado. Ninguém sabia seus nomes, mas todos lembravam que evitavam contato, saíam apenas à noite e, por alguma razão, sempre olhavam o mar por longos períodos. O caso nunca foi oficialmente investigado, mas o relato se espalhou entre pesquisadores independentes, tornando-se uma das histórias mais enigmáticas da ufologia espanhola. Até hoje, para os 5 amigos, a questão não é se eles viram algo em comum, é porque, depois daquela noite, sentiram que aquilo não tinha acabado. Nos dias que se seguiram, a rotina do grupo mudou. O que antes eram encontros despreocupados na praia se transformou em vigílias silenciosas, cada um atento a qualquer sinal no horizonte. Mas não era apenas isso. Na segunda noite após o evento, Isabel acordou no meio da madrugada com a nítida impressão de que alguém estava em seu quarto. A janela estava fechada, mas o ar parecia frio e pesado. Na penumbra, ela jurou ver, por frações de segundo, a silhueta alta e imóvel de uma figura encapuzada, e, logo depois, nada. A sensação de estar sendo observada permaneceu por horas, até o amanhecer. Pedro Bermudes passou a ter sonhos estranhos, sempre com a mesma sequência: caminhava sozinho pela praia de Los Bateres, mas o mar estava completamente imóvel, como se fosse um espelho. No horizonte, uma esfera azul celeste flutuava, emitindo um som grave e constante. Quando tentava se aproximar, a água ao redor dele se solidificava, e uma sombra gigantesca surgia atrás, sussurrando algo que ele nunca conseguia compreender ao acordar. Lázaro, o mais cético do grupo, começou a evitar falar sobre o assunto. Ele alegava que quanto menos se mexe nisso, melhor. Mas Isabel e Loli notaram que ele andava inquieto. Certo dia, Loli o viu encarando fixamente uma vitrine de loja, mas não para os objetos, e sim para o reflexo. Depois, ele contou que havia percebido uma figura parada atrás dele, alta, com olhos negros ovais, mas, ao virar-se, não havia ninguém. Uma semana depois, Pedro Sanches, o mais velho do grupo, decidiu voltar sozinho à praia no mesmo horário dos avistamentos. Ele não encontrou luz alguma no céu, mas viu algo que gelou seu sangue. No exato ponto onde os seres haviam aparecido, estavam novamente as marcas na areia, as mesmas pegadas gigantes, como se o tempo não tivesse passado. Só que desta vez, havia também um rastro que seguia até o mar e desaparecia na água. O mistério ganhou um novo contorno quando começaram a circular comentários na cidade sobre a súbita partida dos tais turistas estrangeiros hospedados no hotel. Ninguém os viu fazer check-out, e o quarto que ocupavam foi encontrado vazio, com as camas intactas e a porta trancada por dentro. O gerente, desconcertado, dizia que não havia sinais de que alguém tivesse dormido ali. Um detalhe, no entanto, passou despercebido por quase todos, exceto por Isabel. Em uma das janelas do hotel, por dias, permaneceu uma fina película azulada, como poeira luminosa. À noite, sob a luz da lua, ela parecia pulsar levemente. Antes que alguém pudesse recolher uma amostra, uma forte chuva varreu o litoral, e o resquício desapareceu para sempre. Décadas depois, todos os envolvidos afirmam que o que viram e viveram não se apaga. Mais inquietante que a própria aparição é a sensação de que aquilo não terminou, que, em algum lugar, as mesmas figuras podem estar passando despercebidas entre nós, aguardando o momento de se mostrar novamente.
E talvez, da próxima vez, não sejam apenas 5 testemunhas a ver,